sejam bem-vindos ao Vida em Vinil. Hoje, na estreia do nosso programa, recebemos o nosso convidado Fernando Ringel, que é um colecionador de discos de vinil e grande amante da música. Seja bem-vindo, Fernando, ao Vida em Vinil. Obrigado. Para começar, gostaria de saber quando você começou a colecionar e quantos discos você tem hoje. Da última vez que eu contei, foi numa mudança que minha família fez, aí eu contei, tinha uns 800, mais ou menos naquela época, uns 800, 900. Eu comecei a colecionar, não foi com o objetivo de colecionar, de ter todos os discos, mas é que na época eu trabalhava numa rádio FM lá no interior do Paraná, na região de Maringá, e aí os vinis já tinham sido substituídos pelos CDs. E o que acontece? Na maioria das rádios naquela época, ainda existiam as discotecas com os vinis. Então era assim, a parede inteira com discos de vinil. E eles foram reformados alguns anos, ninguém me prédio. E aí um dia eu estava lá, meio que sem trabalho, eles me pediram, né, vinil. Estava muito empoeirado. E aí mexi neles, pediram para eu tirar lá a poeira. E a ideia que eu tinha dos discos era que eram coisas assim, tipo Nelson Ned, eram orquestras. No caso, minha mãe ela gostava Paul Morriá, Glenn Miller, essas coisas mais antigas. Então assim, aí eu não sei, sabe, não tinha interesse nenhum. E nessa coisa que eu fui tirando os discos, e eles eram bastante pesados, né? Então assim, eu levava para uma outra sala, tirava o pó. E aí numa dessas viagens eu descobri esse disco aqui, que é um clássico dos anos 80, né? Tem os anos 90, tem o Black Album do Metallica, tem nos anos 60 o White Album dos Beatles, e eu considero esse aqui o disco azul dos anos 80, que é o Dire Straits, Brothers in Arms. E por que ele me chamou a atenção? Primeiro por causa da guitarra, e na época eu não tocava instrumento nenhum, mas eu achei a guitarra linda, e aí eu pensei, uau, o que tem aqui dentro, né? E no caso, tinha também um adesivo aqui, 500 mil cópias vendidas. Aí eu pensei, olha, se um disco vende 500 mil cópias, ele não é ruim, né? Alguma coisa de bom ele tem. E aí, no caso, tinha um toca-disco lá no estúdio de gravação. No caso, eu gravava os comerciais da cada rádio. E aí eu desempoeirei o toca-disco, instalei ele e fui ouvir o disco. E aí, nesse disco, eu descobri aquele tipo de música que você conhece, mas você não sabe o nome da banda, que é Money for Nothing. Tem uma guitarra bem legal, assim, aí eu pensei, uau, existe música legal nos discos. Não é só orquestra, não é só sertanejo. E daí eu comecei a olhar com mais atenção para esses discos. E continuei limpando, né? Só que agora com mais entusiasmo. Eu fui ouvindo os discos e o que aconteceu? Para a rádio não me interessava mais esses discos e estava só ocupando espaço, e eu pedi, né? Se eu quisesse me vendiam, sei lá. E aí eles deram, a maioria, todos os discos que eu peguei, eles deram para mim, inclusive esse aqui. No caso, esse eu comprei num sebo em Curitiba, ele está novinho. Mas aquele lá foi detonado, né? Porque tocar em rádio, todo mundo pega, risca, muito chiado. E foi assim que começou. Aí, de saída, eu já tive uns 300 vinis, né? Porque eu peguei da rádio. Paralamas do Sucesso, essas coisas de mais sucesso. Aí, conforme eu fui começando a me interessar mais por música, aí eu fui começando a querer ouvir outros tipos de banda, que são menos conhecidas. Aí, entrando em sebo e... Aí, no caso, são esses discos aqui. Eles são frutos, assim, de idas minhas a sebo. E o que te motivou a ter tantos discos? Na época, assim, é engraçado porque a nossa época, a gente fala de 5, 10 anos atrás e parece há 50 anos atrás, né? E naquela época, quem gostava de música, ou comprava o CD original, que já estava bem caro. Eu lembro que no começo do CD era baratinho, porque eles queriam substituir o vinil para incentivar. Depois que o vinil acabou, aí o CD ficou muito caro. Naquela época era o quê? 99, 2000, já estava R$30 um CD original, mais ou menos. Então, eu não gostava de comprar o pirata porque eles descascavam. E aí eu pensei assim, olha, se eu gosto de rock mais das antigas e tem os vinis aí que todo mundo está jogando fora, aí que descobri a mina de ouro, né? Porque, por exemplo, esse aqui eu paguei R$5, o Dire Straits que eu acabei de mostrar. Por exemplo, esse aqui, ó, esse do Roxette. Esse aqui eu paguei R$2. Na época, eu acho que o começo de todo mundo na música, com interesse em música, é por esses artistas mais pop, né? No caso, aí eu
foi a chance que eu vi de eu ter acesso a, por exemplo, a uma coisa que é legal, uma coisa bonita e que tem um capricho gráfico todo especial. Por exemplo, o encarte de um disco de vinil não é só um encarte com letras, é um pôster, sabe? Então, o vinil ele tem esses requintes. Então, aí foi a maneira que eu descobri, numa época em que ainda não se baixava CD, de ter música a um preço que eu podia pagar. Você separou alguns discos, né? Comente sobre eles. No caso, esse o clássico mesmo, para mim, é esse o Dire Straits, né? O que eu mostrei. Agora, aí no caso eu trouxe aqui algumas coisas que eu acho que são curiosidades. Quando, às vezes, eu ia viajar para algum lugar, a cidade que não tinha um sebo, eu pedia para ir nas rádios. Eu posso ver a discoteca e tal. E numa dessas rádios, lá no Rio Grande do Sul, aí tinha esse aqui, que é o primeiro do Engenheiros do Havaí, que é uma banda gaúcha. Qual que é o interessante dele? O interessante dele é que é um vinil pirata. Olha só, ele é todo mole, sabe? Então, inclusive, o som é mais baixo. E eu achei interessante, um vinil pirata. Eu não sabia que existiam vinis piratas até isso aqui. Isso aqui, se não me engano, eu comprei em final de 2001. Tem os discos assim, e o interessante deles é que cada um deles tem uma história, sabe? Você pega esse aqui dos Rolling Stones, por exemplo, não é uma capa das mais bonitas, você vê que ele tem influência, por exemplo, do Andy Warhol, mas o legal é que o encarte faz parte da capa. Ó. Quando você tira o encarte, a capa, né, você vê que o encarte ele completo. Então, tem todo assim, sabe? O envolvimento, o vinil, ele tem uma questão de que ele não é só música, sabe? E eu não falo isso porque eu gosto de vinil. Tem cara que ele gosta do vinil, eu gosto da música, mas a gente tem que ver que não é só música realmente. Quando você pega um disco desse aqui, ó, num CD é uma coisa. Agora, quando você olha assim, sabe? A qualidade, assim como ele é maior, você pode ver com mais detalhes. Então, visualmente é outra história. É quase como se fosse um quadro. É como se fossem aqueles instrumentos de sopro, violino, instrumentos, sabe, mais clássicos. Eles não são só instrumentos de música, eles são obra de arte também. Eu acho que o vinil tem muito disso, sabe? É uma questão de muita criatividade. Por exemplo, esse aqui é o Psicoacústica do Ira. Foi o disco que, digamos assim, começou o declínio do Ira. E qual é o interessante dele? É um disco que ele é o mais luxuoso deles até essa época. Ó, ele é capa dupla, apesar de ser um disco simples. E o interessante dele é que eles cediam, junto com o disco, um óculos 3D, que é esse aqui, ó. Aí o que você fazia? Você colocava o óculos 3D, que eu devo estar muito bonito agora, né? E aí quando você olha para essa capa aqui, com essas cores berrantes, a impressão que dá quando você mexe é que ele está brilhando, sabe? Ele dá um efeito 3D, é uma simulação de 3D, né? Antigamente tinha muito isso, assim, umas revistas sobre dinossauros, vinha isso. Então o vinil ele tem esse tipo de requinte, que com o CD se perdeu muito, sabe? Só como curiosidade, eu trouxe um vinil que eu tenho, um disco que eu tenho em vinil e CD. Esse aqui é o Document do R.E.M. Foi o primeiro disco em que o R.E.M. o grande público ficou sabendo que essa banda existia. Não é uma capa bonita, é uma capa com tons mais escuros, mas a diferença visual de você olhar ele em CD e ele em vinil é muito grande. A impressão que dá é que esse plástico, ele acaba com toda a arte, sabe? Mesmo se você tirar do plástico. Até a cor, né? A cor. Então, o vinil, ele tem um charme, assim, especial. Eu acho que foi isso que se perdeu muito quando a indústria da música optou pelo CD. E apesar de ser ele gastar menos, ele ser melhor assim, em termos de ecologia, mas essa perda dessa coisa de você pegar a música, de você tirar o vinil, talvez seja até por isso que hoje as pessoas não queiram pagar para ter música, porque não é mais, sabe? Ficou só som, não tem mais aquela coisa que você pode pegar. Eu acho que isso começou quando passou do vinil para o CD. Atualmente, ainda existem algumas bandas e cantores que gostam de voltar um pouco atrás e fazem edições especiais de seus CDs na versão vinil.
como é o caso da cantora Pitty. O que você acha disso? Eu acho que é a questão daquilo de... O próprio músico, ele sente o amor, assim, a vontade de você expressar um pouco mais do que só a música. E o vinil, ele tem uma coisa também de nostalgia, né? Acho que coisa de pai, de mãe, de avós em vinil, elas são muito caras. Esse da Pitty, ele está sendo lançado a R$70. E geralmente, assim, essas bandas mais alternativas, elas gostam, sabe? Por exemplo, tem uma banda no Rio de Janeiro chamada Autoramas. E eles chegaram a lançar músicas só em vinil. Aí, claro, que isso, em tempos de internet, isso vira MP3 e todo mundo tem digitalizado. Mas o formato deles é vinil. Em algum, se não me engano, é um compacto só, um disco. E esse negócio de ter acabado o vinil não é uma coisa mundial. Aqui no Brasil isso acabou, né, no meados dos anos 90, mas, por exemplo, até alguns anos atrás, na Inglaterra, o formato mais vendido ainda era o vinil, até mais ou menos 2000, 2001, 2002. Hoje, em tempos de MP3, eu já não sei como é que está tanto isso. Mas na Argentina ainda se lança em vinil. Então, é uma questão muito aqui do Brasil, sabe? Uma coisa cultural. E eu acho que os músicos, esses músicos em geral, mais roqueiros, tipo banda Cachorro Grande, lá do Rio Grande do Sul, Pitty. Então, como eles têm uma cultura mais de música internacional, então acho que eles sentem isso assim, eu também quero ter o meu disco em vinil. Também quero ter as minhas músicas em vinil. Se eu fosse um músico, eu queria ter em CD e eu também gostaria de ter em vinil. E o interessante, para você ver que todo mundo fala que a indústria da música está em colapso e tal, mas não é, porque eles lançam um CD que ele tem em MP3 de graça na internet, a R$70 em vinil e tem gente que compra. Então não é a questão do dinheiro, que o CD é caro e tal, é isso também, mas, sabe, tem gente que consome isso e eu acho que é uma questão deles repensar essa questão do formato da música. Que não é a questão do dinheiro, todo mundo quer ter um CD original, ninguém quer ter um CD gravado da internet, todo mundo gosta do encarte. O problema aí está acontecendo alguma coisa, ou os donos das lojas estão ganhando demais, o artista está ganhando demais. Eu sei que não é um preço para o brasileiro, sabe, do CD hoje em dia. Então, eu acho que, sabe, se tem gente que paga R$70 num vinil, eles tinham que dar uma repensada, que tem como vender CD sim. Eu acho que é muito legal, assim. Se eu tivesse uma banda que eu gostasse muito, tivesse com dinheiro sobrando, de repente eu até comprava em vinil. Você conhece pessoas que também têm esse mesmo gosto pelo vinil? É difícil você encontrar, né? No meu caso, não foi uma paixão pelo vinil, né? Em primeiro lugar, eu gostava das músicas. E o vinil também no meu caso, foi uma maneira de eu ter acesso a outras informações, sabe? Por exemplo, você pega esse aqui, que é o War, do YouTube, né? É o disco que tem Sunday Bloody Sunday, New Year's Day, e ele, sabe, você vai ver por que essas músicas foram gravadas, sabe, porque é um disco de protesto. Então aí você fica sabendo um pouco mais de como que, sabe, dos conflitos na Irlanda do Norte e tal. Então, no meu caso foi mais uma questão de eu querer ter informação. Agora, tem aqueles caras que gostam de vinil, né? Não interessa se é Paul Moriarty, se é Liu e Léo, se é Pink Floyd. E aí, eu assim, que eu tenha conhecido, não. Ninguém que compra vinil, assim. Agora, nas capitais, aí, sei lá, um ou outro tem. Como eu estou escondido aí, tem muita gente que deve ter também. Com certeza. Qual foi a melhor parte de todo esse tempo em contato com os discos? Você acha que vale a pena procurar saber mais sobre o assunto? No meu caso, eu acho muito interessante. Sim, se você quer saber um pouco mais sobre como as músicas são gravadas, é aquele negócio. A arte ela reflete o momento ali que ela foi feita. Então, esses discos eles são de certa maneira retratos de como era a vida nessas épocas em que eles foram gravados. E eu acho assim, se você quer ter acesso à informação de uma maneira que não seja aquela coisa tradicional de livro, eu acho que a música, não só a música, não só o vinil, mas, sabe, em geral, o filme e tal, é uma boa alternativa. E o nosso programa vai chegando ao fim. Agradeço novamente a sua presença, Fernando,
e esperamos que você possa fazer parte mais vezes do nosso programa. Agradecemos também a todos vocês que nos assistiram. Até mais!